aí, jovens? Tudo bem com vocês? Conta pra tia como foi o fim de semana, a semana de vocês. Empolgante. Tá quente. O meu fim de semana também foi ótimo, foi maravilhoso. Legal. Bem louco. E antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo nesse canal. Aquele rolê todo, né, gente, que vocês já estão acostumados. E é isso, bora pro vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre posicionamento. Eu ainda não sei ao certo qual vai ser o título desse vídeo, mas o foco principal é esse, tá? Então não se perca. E é muito importante falar sobre isso porque existe uma crença no mundo cristão que quem tem promessa de Deus não morre antes dela ser cumprida. E é muito massa a gente crer, né, que Deus é fiel e que Ele vai cumprir o que Ele te prometeu, independente se é no começo da nossa vida com Ele ou no final. Mas, entretanto, todavia, contudo, eu devo te falar que isso não é uma garantia de vida pra você. Você ter promessa não significa que você não pode morrer antes delas se cumprirem. Porque a promessa que Deus tem pra você não depende só dele pra se cumprir, mas de você também. Por que eu tô falando isso, gente? Porque é aquela velha lei da física, ação e reação. Para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, precisa ter uma ação sua para que então a reação aconteça. Deus não vai realizar nada na sua vida sem que antes você tenha um posicionamento como um homem ou uma mulher de Deus. E é importante discernir isso, porque senão a gente acha que a vida cristã ela é uma mamata e tipo, você não precisa fazer nada e que as promessas de Deus vão vir e vão se realizar e você tá lá suave. Mas não é bem assim. E pra exemplificar tudo isso, eu vou usar o nosso caro amigo José como exemplo. Pra quem não sabe, José foi um menino, eu vou falar assim bem resumido, e durante a infância dele, Deus deu 2 sonhos pra ele, que falava que ele seria um líder. Mas antes disso acontecer, José foi vendido como escravo, virou servo, foi injustiçado e foi parar na prisão. E para entender esse vídeo é importante a gente entender como que José reagiu a tudo isso. Porque em nenhum momento ele murmurou, ele reclamou, ele, falou tipo, Deus me deu esses sonhos, mas olha a minha situação. Muito pelo contrário, galera. Aonde José estava, ele liderava naquele lugar. E a gente vai pegar aqui o contexto da prisão de José. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Ô Senhor Jesus! Cai não. Você consegue entender que a Bíblia fala que tudo que José fazia, o Senhor prosperava? Ou seja, existe uma ação de José para que então o Senhor prospere. José, no momento em que estava na prisão, ele exerceu o papel de liderança. Ele se posicionou com aquilo que Deus tinha chamado ele para ser. Ele poderia muito bem ter ficado lá e como qualquer outro preso, mas não. Ele se posicionou de uma tal forma que o carcereiro não tinha nenhum cuidado com as coisas que José fazia. Gente, é importante você entender que José era um estrangeiro. José não tinha moral nenhuma na terra do Egito. Ou seja, era para José ser menosprezado muito mais do que todos os outros. Mas ele se posicionou e ganhou a confiança do comandante da guarda. E por que eu fiz todo esse rolê para chegar nesse ponto? Porque eu quero que você entenda que José só teve acesso aos copeiros do rei por conta do posicionamento dele. É aí que a gente entende que o seu posicionamento é o que vai te trazer oportunidades. A maneira como José se colocou na prisão deu a oportunidade dele conhecer os copeiros do rei, interpretar os sonhos deles e então 2 anos mais tarde ter acesso direto ao trono. Se José não tivesse se posicionado, ele seria como qualquer outro preso e não teria entrado na casa do comandante da guarda. Porque, gente, os presos eles eram menosprezados, então não era qualquer um que entrava na casa do comandante da guarda. E José teve esse privilégio. Claro que Deus era com ele, mas o posicionamento dele mudou a história de todo o Egito. E é por isso que eu quero te falar nesse vídeo. Sabe, você pode ter 20, 30 anos de igreja. Se você continuar murmurando e falando, poxa Deus, cadê as promessas que o Senhor tem pra mim? Mas não se posicionar como um homem ou uma mulher de Deus
eu sinto muito, mas você vai sim morrer sem ver essas promessas e esses sonhos se realizar. E também é por isso que existem muitas pessoas que acabaram de chegar na igreja e já vivem coisas que muitos cristãos não vivem. Porque o posicionamento é o que faz as promessas acontecerem. Tenha uma ação para que a reação do céu aconteça na sua vida. Eu espero, gente, que vocês tenham entendido esse vídeo, a linha de raciocínio toda que eu fiz, que o seu posicionamento é o que te traz oportunidades para que as promessas de Deus se cumpram. Eu não vou falar muito mais coisa para o vídeo não ficar longo. Eu espero que não tenha tido muito barulho por aqui, porque, né, tá tenso esse negócio aqui ao redor de casa. Espero que Deus tenha falado com vocês, que tenha te ajudado de alguma forma. E é isso. Tchau! Até sexta-feira. Nem sei o que eu vou gravar na sexta, gente. Antes de você ir embora, tem alguém querendo dar tchau. Tá brava? Eu quero dar tchau, mãe. Tchau. Tchau, galerinha. Voltem na sexta-feira. Voltem na sexta, porque vai ter vídeo sexta.